Existem coisas neste mundo que talvez você nunca deveria descobrir. O fundo do oceano, onde a luz nunca chegou. Arquivos secretos escondidos por décadas. O tempo, que pode não ser real. A sensação de estar sendo observado. Os mistérios da sua própria mente. O DNA, com códigos que ainda não entendemos. Cada um desses segredos aponta para a mesma pergunta: quanto da realidade você realmente conhece? Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode mudar a forma como você enxerga tudo. Você já pensou no que realmente existe no fundo do oceano e por que talvez seja melhor não saber? Mais de 80% dos oceanos da Terra continuam inexplorados. Isso significa que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o nosso próprio planeta. A milhares de metros abaixo da superfície, a luz não chega. A pressão é tão intensa que esmagaria um ser humano em segundos. É um lugar onde a lógica da vida simplesmente não se aplica. Criaturas com dentes gigantes, olhos inexistentes e corpos que brilham no escuro. Algumas parecem saídas de pesadelos, e muitas delas ainda nem foram catalogadas. Cientistas já captaram sons inexplicáveis vindos das profundezas, ruídos tão estranhos que até hoje ninguém consegue dizer exatamente o que os produziu. E se o oceano esconde algo que nunca deveria ser encontrado? Talvez o maior segredo da Terra esteja lá embaixo, esperando para continuar oculto. E se existirem arquivos que nunca deveriam ter sido vistos? Governos ao redor do mundo mantêm milhões de documentos secretos. Alguns são liberados, mas outros continuam escondidos por décadas. Relatórios sobre experimentos desconhecidos, operações apagadas da história e eventos que oficialmente nunca aconteceram. Projetos como MKUltra e documentos sobre avistamentos inexplicáveis mostram que a verdade pode ser muito mais estranha do que parece. Mas o que ainda permanece escondido? Quantos segredos continuam trancados, longe de qualquer olhar? Talvez alguns arquivos nunca venham à tona, e talvez seja melhor assim. E se o tempo não fosse real? Tudo na sua vida é guiado pelo tempo. Passado, presente, futuro. Mas e se isso for apenas uma ilusão criada pela mente humana? Na física, algumas teorias sugerem que o tempo não passa. Tudo já existe ao mesmo tempo. Como um filme, onde cada cena já está pronta, nós apenas assistimos quadro por quadro. A teoria da relatividade mostra que o tempo pode desacelerar ou acelerar dependendo da velocidade da gravidade. Ou seja, ele não é fixo como imaginamos. Se o tempo não existe como pensamos, então o passado ainda está acontecendo e o futuro já aconteceu? Talvez o tempo seja só uma forma de entender algo muito maior. Ou talvez seja o maior segredo que nunca deveríamos questionar. E se neste exato momento alguém estiver te observando? Vivemos cercados por câmeras, celulares e dispositivos inteligentes. Mas será que só eles estão olhando? Aquela sensação de estar sendo observado mesmo quando não há ninguém por perto. Seu cérebro tentando te alertar ou algo realmente ali? Empresas coletam dados, algoritmos analisam cada movimento e às vezes parecem saber exatamente o que você vai fazer antes mesmo de você. Mas e quando não há explicação? Quando tudo está desligado e ainda assim a sensação continua? Talvez seja só a sua mente, ou talvez você nunca esteve realmente sozinho. E se a sua mente escondesse coisas que você nunca deveria descobrir? O cérebro humano é uma das estruturas mais complexas do universo, e mesmo assim, ainda entendemos apenas uma pequena parte dele. O seu subconsciente armazena memórias, medos e pensamentos que você nem percebe, coisas que podem influenciar suas decisões sem você saber. A sua mente pode criar falsas memórias, distorcer a realidade e até fazer você acreditar em algo que nunca aconteceu. E nos sonhos, você vive experiências tão reais que parecem outro mundo. Mas de onde tudo isso vem? Talvez a sua mente não seja totalmente sua, e talvez alguns segredos sejam melhores deixados ocultos. E se o seu DNA escondesse muito mais do que você imagina? Dentro de cada célula do seu corpo existe um código com bilhões de informações. Um sistema tão complexo que ainda não foi totalmente decifrado. Por muito tempo, cientistas chamaram grande parte do DNA de DNA lixo, sequências que aparentemente não tinham função, mas que hoje sabemos que podem ter papéis ocultos. Algumas dessas regiões podem influenciar doenças, comportamento e até a forma como evoluímos. Como se existisse um código escondido, esperando para ser compreendido. E se partes do seu DNA pudessem ser ativadas? Habilidades desconhecidas, memórias ancestrais ou algo que nunca deveríamos acessar?
Talvez o maior segredo da humanidade esteja dentro de nós, escrito em um código que ainda não estamos prontos para entender. E se não estivermos sozinhos no universo, e nunca estivemos? O universo é gigantesco. Existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de planetas. Estatisticamente, a vida fora da Terra não é impossível, é provável. Cientistas já encontraram milhares de exoplanetas, alguns muito parecidos com a Terra, lugares onde água pode existir e onde a vida pode ter surgido. Mas o mais intrigante são os sinais inexplicáveis vindos do espaço. Pulsos de rádio que aparecem e desaparecem sem uma origem clara. Relatos de objetos não identificados existem há décadas. Alguns foram até confirmados por governos, sem explicação oficial. E se eles já estiveram aqui? Ou pior, e se ainda estão observando, esperando o momento certo? O problema não é apenas encontrar vida, mas entender o quão avançada ela pode ser. Civilizações milhões de anos à nossa frente, completamente incompreensíveis. Talvez a verdadeira pergunta não seja: existe vida lá fora? Mas sim, o que aconteceria se eles nos encontrassem primeiro? E se existisse algo no universo capaz de apagar completamente a realidade? Buracos negros são as regiões mais misteriosas do cosmos, lugares onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Eles nascem quando estrelas gigantes colapsam sob o próprio peso, criando um ponto de densidade infinita, a singularidade. Ao redor deles existe o chamado horizonte de eventos, um limite invisível onde tudo que entra nunca mais pode sair. Perto de um buraco negro, o tempo desacelera drasticamente. Para alguém distante, você pareceria congelado, enquanto para você, tudo continua normalmente. Se você se aproximasse demais, seu corpo seria esticado até limites impossíveis, um processo conhecido como espaguetificação. Mas o maior mistério está além do horizonte. O que realmente acontece lá dentro? As leis da física simplesmente deixam de funcionar. Alguns acreditam que buracos negros podem ser portais para outros universos, ou atalhos pelo espaço-tempo. Talvez os buracos negros não sejam apenas o fim, mas algo muito pior, o desconhecido absoluto. E se alguns sons que você ouve não deveriam existir? O mundo está cheio de ruídos, mas às vezes surgem sons tão estranhos que desafiam qualquer explicação. Em várias partes do mundo, pessoas relatam ouvir trombetas no céu, sons metálicos, profundos, como se algo gigantesco estivesse se movendo acima de nós. No fundo dos oceanos, cientistas já captaram ruídos extremamente poderosos. Um deles ficou conhecido como The Bloop. Tão intenso que foi detectado a milhares de quilômetros. Alguns dizem que são fenômenos naturais, movimentos de gelo, atividade sísmica, mas nem todos os sons foram totalmente explicados. No espaço também existem sinais estranhos, pulsos de rádio que surgem do nada e desaparecem sem deixar rastros. E talvez o mais assustador sejam os sons que algumas pessoas ouvem quando estão completamente sozinhas. Passos, batidas, sussurros. Seu cérebro pode estar pregando peças, ou talvez existam coisas ao nosso redor que simplesmente não conseguimos compreender. Da próxima vez que ouvir algo estranho, talvez seja melhor não tentar descobrir de onde veio. E se civilizações inteiras já existiram e desapareceram sem deixar respostas? A história que conhecemos pode estar incompleta. Ao redor do mundo existem vestígios de sociedades avançadas que simplesmente sumiram. Civilizações como os maias, os incas e até cidades inteiras como Atlântida mencionada em antigos relatos levantam perguntas que ainda não foram totalmente respondidas. Algumas dessas sociedades desapareceram rapidamente, sem sinais claros de guerra, sem explicações definitivas. Apenas silêncio. Estruturas construídas com precisão impressionante desafiam o conhecimento da época. Como povos antigos conseguiram feitos que até hoje são difíceis de replicar? Alguns acreditam em desastres naturais, outros em conhecimento perdido. E há quem diga que essas civilizações sabiam de algo, que levou ao seu fim. A cada nova descoberta, mais perguntas surgem. Artefatos inexplicáveis, símbolos que ainda não conseguimos decifrar. E se não fomos a primeira civilização avançada da Terra? E se outras vieram antes e desapareceram como um aviso? Talvez o maior segredo não seja como elas viveram, mas por que desapareceram. E se existirem experimentos que nunca deveriam ter sido feitos? Ao longo da história, governos e organizações conduziram testes secretos, longe dos olhos do público.
Alguns desses experimentos vieram à tona anos depois, revelando testes psicológicos, manipulação mental e até estudos sem consentimento. Projetos como o MKUltra buscavam controlar a mente humana, técnicas que iam além dos limites éticos, explorando o desconhecido da consciência. Quando a ciência ultrapassa limites, a linha entre descoberta e perigo desaparece. Até onde alguém iria em nome do conhecimento? Se alguns experimentos já foram revelados, quantos ainda permanecem ocultos? Quantos resultados nunca vieram a público? Há quem acredite que testes continuam acontecendo em segredo, tecnologias sendo desenvolvidas longe de qualquer supervisão. E se algumas dessas experiências envolverem pessoas comuns, sem que elas sequer saibam? Talvez os experimentos mais perigosos não sejam os que conhecemos, mas aqueles que nunca foram descobertos. Se você chegou até aqui, então já sabe que nem tudo deve ser ignorado. Então se inscreve no canal, deixa o like, porque ainda existem muitos segredos que você nem imagina.